Olá pessoal, Márcio Coach aqui e hoje, dia 6 de abril de 2025, sejam todos muito bem-vindos. E neste vídeo nós traremos notícias do The Times of Israel. Mas antes, vamos ver um pouco das operações das Forças de Defesa de Israel. Tudo isso e muito mais, então vamos pra cima, valeu! Como vocês viram no vídeo anterior, a IDF eliminou vários terroristas durante essa semana e também liberou vários vídeos mostrando as operações que estão acontecendo lá na faixa de Gaza e também na Síria. E meus amigos, lá na faixa de Gaza, a Divisão 36 começa a operar. E segundo consta aqui nessa matéria, as forças da Divisão 36 retomaram as operações na faixa de Gaza e começaram suas atividades no corredor Morag, onde as forças da IDF estão operando pela primeira vez. Isso ocorre ao lado das operações da IDF em outras áreas dentro e fora da Strip. E como parte da missão, as forças da divisão estão operando na área de Rafah para localizar e destruir a infraestrutura terrorista remanescente naquela região. E, segundo a IDF, até agora as forças descobriram armas e eliminaram dezenas de terroristas com o apoio e orientação da unidade de coordenação de fogo da divisão. Então, meus amigos, as forças da Divisão 36 retomaram as operações na faixa de Gaza, conforme a gente vê nessa postagem. E segundo o X do Israel News, fontes de segurança disseram à CNN que os bombardeiros estratégicos B-2 dos Estados Unidos estão atualmente ativos como parte dos ataques contra milícias Houthis lá no Iêmen. E aqui também lembra que esses bombardeiros operam a partir da ilha de Diego Garcia, no Oceano Índico. E a respeito disso, o presidente Donald Trump disse o seguinte: esses Houthis se reuniram para obter instruções sobre um ataque. Ops, não haverá ataque destes Houthis. Eles nunca mais afundarão nossos navios. Então, lemos aí uma mensagem do presidente Donald Trump, escrita aqui no X do Fonte Aberta Intel. E várias informações dão conta de que essa reunião ocorreu perto de instalações militares e, enfim, os Estados Unidos simplesmente eliminou esse grupo utilizando os bombardeiros B-2. E nesse vídeo o que nós vemos aqui no canto superior direito é um terrorista armado fugindo de um tanque de Israel. E talvez você não saiba, mas isso aconteceu no dia 7 de outubro de 2023, quando eles invadiram Israel e mataram mais de 1.000 pessoas e sequestraram mais de 250 pessoas, levando para a faixa de Gaza. E o que acontece em seguida é que esse soldado, em poder de um tanque de guerra, resolve perseguir esse terrorista e, em vez de gastar uma munição, ele simplesmente resolve atropelá-lo. E é justamente isso que nós vemos nessas imagens liberadas pela IDF, um atropelamento de um terrorista por um tanque de guerra de Israel. E o que você acha disso? Comenta aqui embaixo, porque nós queremos ler a sua mensagem. Meus amigos, e segundo consta, a IDF atacou um ex-funcionário do exército sírio e apreendeu armas pesadas. Segundo consta, esta semana, paraquedistas da IDF invadiram um antigo posto do exército sírio, descobrindo tanques e dezenas de foguetes e morteiros. E essas armas foram destruídas ou apreendidas. Consta ainda que a IDF vem operando a partir de 9 posições dentro do sul da Síria, desde a queda do regime de Assad em dezembro e principalmente dentro de uma zona tampão monitorada pela ONU. Por fim, as tropas avançaram até 15 quilômetros para dentro da Síria para impedir que essas armas caiam nas mãos de grupos hostis. E ainda Israel pretende desmilitarizar totalmente o sul da Síria e bloquear qualquer presença armada, inclusive do novo governo sírio. Então essas são imagens da IDF que eliminou um ex-funcionário do exército sírio
e apreendeu armas pesadas. E o que você acha dessa operação? Comenta aqui embaixo porque nós queremos ler a sua mensagem. E vamos agora então para as principais notícias do The Times of Israel. E segundo consta, os Estados Unidos dizem transferir a segunda bateria de mísseis TAAD para Israel à medida em que as tensões nucleares com o Irã estão aumentando. Então, isso não é a primeira vez que acontece e a matéria diz isso, é a segunda bateria de mísseis TAAD e esse é um sistema de defesa e é muito utilizado pelos Estados Unidos e é de última geração. E por isso, então, os Estados Unidos transferem mais uma dessas baterias de mísseis para Israel porque as tensões estão aumentando lá com o Irã e em breve nós falaremos especificamente sobre isso. E aqui o The Times lembra que a primeira bateria do TAAD foi levada às pressas para Israel no ano passado e acredita-se que cerca de 100 soldados dos Estados Unidos sejam implantados para operar o sistema, que é considerado um sistema complementar ao sistema Patriot, mas pode defender uma área mais ampla, capaz de atingir alvos em alcances de 150 a 200 quilômetros. E ele também se integra aos sistemas de defesa antimísseis de vários níveis existentes lá em Israel. E aqui o The Times diz para que serve esse sistema. E esse sistema tem sido usado para interceptar vários mísseis disparados contra Israel pelos Houthis, apoiados pelo Irã no Iêmen, inclusive nas últimas semanas. Então, o TAAD vai ser mais um sistema de defesa utilizado por Israel para reforçar aqueles sistemas já existentes, como, por exemplo, o Iron Dome. Ainda segundo o The Times, a IDF tem como alvo 2 agentes do Hezbollah que estavam reconstruindo infraestrutura terrorista lá no Líbano. E assim, em razão de estar violando o acordo, a IDF foi lá e os eliminou. Então, menos 2 terroristas do Hezbollah para contar a história. E aí nós temos a imagem do funeral deles. Também, segundo o The Times, Israel disse que bombardeou 3 bases aéreas na Síria, onde a Turquia pretendia implantar forças. E nós falamos disso aqui, que Israel está fazendo ali uma certa zona tampão e também realizando várias operações dentro da Síria para impedir que lugares estratégicos caiam nas mãos de inimigos, inclusive destruindo depósitos de armas e eliminando terroristas. Pessoal, então é isso, eu vou ficando por aqui. Não deixe de curtir e comentar e se inscrever e a gente se vê. Um grande abraço, valeu!